você que está assistindo este vídeo, seja muito bem-vindo. Desejo aqui as minhas boas-vindas, minha saudação a você. Eu sou Francisco Junielson Correia Lopes e este trabalho é uma apresentação, a avaliação final para a primeira disciplina, que é a disciplina Problemática da Educação Física Escolar, do curso Mestrado Profissional em Educação Física. Então, eu sou aluno do Polo UFC e agora eu vou relatar para vocês, por meio desse mapa conceitual, o que nós aprendemos nessa disciplina tão rica para a nossa formação acadêmica de maneira geral. Explicando em linhas gerais, fica da seguinte maneira. O tema é Problemáticas da Educação Física Escolar. Então nós trabalhamos alguns textos. Esses textos dessa disciplina estão aqui em azul. E esse mapa conceitual ele vai elencando e fazendo relações entre cada um deles, puxando para um lado ou para o outro, dependendo da situação que um texto aborda, que o outro texto também pode abordar, como uma contribuição, como uma solução, enfim. Então, eles são aqui altamente interligados e cada texto está dividido por uma cor específica para a gente diferenciar melhor, porque aqui é um grande emaranhado de ideias, não é? E também destaquei aqui algumas coisas em verde, como vocês podem ver, e em vermelho, dependendo de como a gente pode tratar aquilo como positivo ou como negativo, para chamar a atenção mesmo. Então vamos lá. Ó. Nesse texto aqui, Abandono do Trabalho Docente, a gente trata justamente do que fala aqui. Por que o professor abandona o seu trabalho? Né, em algumas situações. Abandona no sentido de deixar de lado e não se importar com algumas questões da prática pedagógica mesmo. Por que isso ocorre? Ó? Como é que a gente pode analisar isso? Então nós temos aqui as dimensões da análise. Primeiro, as transformações da área. Como assim? Olha, a área da educação física foi sofrendo transformações principalmente a partir da década de 80, de 1980, e muitos professores até se perderam. Muitos deles até por falta de sua formação mesmo, ou porque estavam naquele processo de transformação, não sabiam mais o que era realmente para ensinar. Como é que ficou o esporte naquela época e tudo isso. As condições de trabalho do professor, tá? Então isso aqui também ajuda que esse professor tenha esse abandono do trabalho docente, que ele deixe as coisas rolar naturalmente, que não se importe muito. O tratamento dado ao componente escolar, né, porque a componente curricular, aliás, que nós podemos ter dois posicionamentos. Tem o professor rola-bola e o professor renovador. Esse professor rola-bola, ele é aquele que deixa realmente, né, a gente pode tratar como abandono do trabalho docente. Joga a bola e deixa os alunos se virarem, inclusive algo totalmente mecanicista para que os alunos dividam times e façam as equipes por conta própria e se virem. E o professor renovador já é o contrário. Tá? Então nós podemos aqui ver que esse professor rola-bola, eu tracei aqui uma linha verde, até as possibilidades de intervenção. Como é que esse professor poderia intervir? Que é justamente o que um professor renovador faria, que aqui já é no outro texto. Então tem essas possibilidades de intervenção, que seria aulas contextualizadas, respeito às individualidades, né? Cada aluno ali ter suas individualidades respeitadas, diversificação das práticas corporais, não ser somente esporte, não ser somente um ou dois esportes. Por isso que tem esse link. Ó. Esse é o bacana desse tipo de mapa conceitual que vai relacionando um texto com o outro, como é que eles conversam entre si, como é que um sugere ou não, né, alguma intervenção. Então esse é o professor rola-bola. O professor renovador, ele já entra aqui também, ó, esse professor renovador está linkado também com o texto da relação teoria e prática, que já que a gente vai falar. Então, continuando aqui ainda no texto 1, das condições de trabalho, já falamos, a cultura escolar. Como é que esse professor está inserido na sua cultura escolar? O que é que gera esse abandono? Primeiro, ó, invisibilidade. A educação física fica sendo muitas vezes dentro da escola aquela disciplina que não é bem vista. Aliás, não é vista, né? Porque pelo processo histórico mesmo de uma disciplina que está lá, mas que não tem tanta importância na visão de muitas pessoas ainda nos dias de hoje. E aí entra também aqui a hierarquia dos saberes. Sempre tem aquelas disciplinas que são as mais importantes. Ainda nos dias de hoje é comum nós professores
presenciarmos coisas do tipo, a português e matemática são mais importantes, ciências é mais importante. Tem essa hierarquia. Aquelas disciplinas que devem ser ensinadas com mais afinco, que são mais importantes nessa visão, estão no topo. E aí vai caindo até chegar em disciplinas que não têm tanto apreço assim. Essa hierarquia dos saberes faz com que o professor abandone seu trabalho. Não ligue muito, né? Até mistura tudo isso com outras condições. Então é um prato cheio para que ele se sinta desmotivado. E aí nós temos aqui, olha, nesse professor renovador aqui, ainda do texto, abandonando o trabalho docente, vai fazer o link aqui com outro texto, que é a relação teoria e prática, relação entre teoria e prática, que trata desses modelos renovador e tradicional. Aí nós temos no professor renovador as suas características. Ensinar sobre o fazer, para que o aluno entenda por que é que ele está fazendo, o que é que ele está aprendendo sobre aquela prática. Aprendizagem significativa dos movimentos. E as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal têm a mesma importância. Tudo é dado a mesma importância. Não é somente algo biológico, não é somente algo prático, não é somente algo de atitudes. É tudo num conjunto somente. Então, e o outro modelo seria tradicional. Quais seriam as características? ênfase no ensinar a fazer, aquela coisa mecânica, somente ensinar a técnica, com reprodução dos movimentos. Conteúdos procedimentais focados nos esportes tradicionais. Aqui, no tradicional, se foca o saber fazer, o fazer, movimento pelo movimento, então, portanto, o conteúdo que é priorizado é o conteúdo procedimental. E aí tem também dificuldades para ensinar alguns conteúdos. Esse professor tem dificuldades e estaciona ali. Esse modelo tradicional foca no esportivismo, que já está linkado aqui, já está relacionado também com as problemáticas relacionadas ao ensino do esporte, que é outro texto. Nós vamos percebendo como a teia vai se formando, esses conceitos vão se interrelacionando. Então, aqui no próximo texto, que é Aspectos Legais da Educação Física Escolar, nós temos os principais avanços da legislação de maneira geral. A nossa primeira LDB, que foi a 4.024 de 61, nessa LDB a educação física era obrigatória nos cursos primários, que era dividido em educação pré-primária e ensino primário. E o ensino médio, que era dividido em ginásio e colégio. Mas com a limitação. Aqui, o que era obrigatório era para alunos até 18 anos. Depois, aqui na lei de 71, na próxima LDB, 10 anos depois, em 71, já tinha a obrigatoriedade em todos os níveis, mas tinha alguns casos de facultatividade, que era aqueles alunos que trabalhassem mais de 6 horas por dia e estudassem à noite, que tivesse mais de 30 anos, que estivesse prestando serviço militar ou fosse fisicamente incapacitado, que aí fica também uma expressão muito vaga, Quem é fisicamente incapacitado? E aí fica também a questão de só ser somente o físico, é só o físico que importa. Portanto, aqui nessa LDB de 71, a gente vê claramente voltado para o mercado capitalista. É uma educação física que trata daqueles que são produtivos. Portanto, depois nós temos aqui, ainda no 71, esse decreto, que ele tem em seu texto a palavra atividade. Essa palavra, tratar a educação física como uma atividade, leva ela a ser algo somente prático. Então não tem reflexão nenhuma. É a prática pela prática. A lei de 77, 6.503 de 77, tem a facultatividade, acrescenta, além daqueles outros casos, a facultatividade, o aluno poder escolher fazer ou não, se ele estiver fazendo pós-graduação, os alunos de pós-graduação, e a mulher com prole, certo? A mulher com filhos. E em 96, a gente já está chegando aqui na nossa LDB mais atual, em 96 ele saiu o termo atividade e entrou o termo componente curricular, o que já deu um status assim, de maior importância para a educação física, certo? Mas ainda ficou confuso o texto. Portanto, que em 2003 teve uma especificidade maior do que seria essa facultatividade. Que aí deu mais especificidade
E não depende mais do turno. Antes era só no turno da noite, os alunos que estudam de noite. Agora não. À noite só ficou facultativo os trabalhadores, quem tivesse mais de 30 anos, e os militares e pessoas que têm um prole. Então, com isso, né, nessa questão, há um avanço ou um retrocesso? Para muitos autores, há né, para os autores aqui deste texto, no caso, é um retrocesso. É um retrocesso porque essa facultatividade coloca a educação física como algo somente prático, algo sem reflexão. Então, daqui nós partimos para questões de gênero na educação física escolar, que é algo bem recorrente nas nossas aulas, porque o professor de educação física lida com corpos. E esses corpos são dotados de poder, de reflexões, de posicionamentos. Esses posicionamentos que os alunos podem ter, que o professor deve ensinar e incentivar, é o respeito às aulas mistas, isso é muito importante, menino e menina juntos. Intervir para que haja respeito à diversidade, o professor sempre tem que fazer a intervenção pontualmente. E como essa intervenção? Por meio de reflexões e contextualização. As aulas devem ser contextualizadas de acordo com o que o aluno vive e a reflexão a cada momento, a cada atividade ou no final da aula, isso é muito importante. Alguns conceitos sobre gênero. Temos que entender bem o que é gênero, o que é sexo e o que é orientação sexual. Não podemos confundir. As diferenças físicas não impedem a participação. E as identidades de cada aluno, as identidades de cada ser humano ali que estão naquela prática têm que ser também entendidas. Então, isso aqui são as questões de gênero na educação física escolar. Depois vamos para o texto aqui, indisciplina e afastamento dos estudantes. Quais são as problemáticas? Justamente a indisciplina e o afastamento. Na indisciplina, essa indisciplina, o que é que ocasiona principalmente? Além de vários fatores, vivências no meio social e familiar. Isso é que causa a indisciplina. Que intervenções disponíveis na literatura? Modelo de responsabilidade social é um dos modelos aí que a gente pode aplicar. Nesse modelo, são intervenções pedagógicas por meio de práticas corporais. A educação física aqui tem toda a sua característica. A gente dá aula de educação física intervindo ali para que haja uma intervenção realmente pedagógica. Outra coisa que a gente pode fazer para combater a indisciplina, utilizar da metodologia futebol calejeiro. Esse futebol, essa metodologia surgiu na periferia de Buenos Aires e assume o esporte e o lazer como espaço da juventude. Aqui é uma volta às raízes do futebol de rua, que a gente já sabe como é que são aquelas vivências de futebol de rua. Não tem um árbitro, as regras são combinadas, quando tem uma falta, facilmente se resolve, dificilmente há alguma confusão. Então esse é o futebol calejeiro, voltar essas raízes para que haja esse respeito e aí a disciplina aconteça. O afastamento, que é aquele aluno que não quer praticar, que não quer fazer nada na educação física, pode ser ocasionado por conteúdos repetitivos, que os alunos sempre perguntam para a gente, o que é que vai ter agora? Eles têm essa pergunta, essa preocupação. Frustração e exclusão nas aulas. Aulas no contraturno, ainda há essa prática e o aluno vê aquilo como, o aluno, a família em si, vê aquilo como não importante. Então, a gente pode até relacionar aqui essas aulas no contraturno com a hierarquia dos saberes, porque outras aulas não podem ser no contraturno, mas a educação física pode. E a vergonha, o aluno, às vezes exposto em uma atividade que ele não consiga fazer, com o desrespeito dos outros, com as brincadeiras, ele não vai mais querer praticar. E, aliás, aqui, pulando aqui para intervenções na literatura, temos o modelo Sport Education. Esse aqui, para o afastamento, são grupos que são formados de competição, tratando o esporte mesmo, com alunos divididos entre aqueles que vão competir, aqueles que vão organizar, que vão arbitrar, que vão divulgar. Faz com que todos os alunos passem por todos os papéis, independente de ter habilidade esportiva ou não. É um modelo muito válido que está presente na literatura. E a aprendizagem cooperativa também ela pode aqui colaborar
para diminuir o afastamento. Nessa aprendizagem cooperativa, a gente não confundamos com jogos cooperativos. Apesar de serem interligados, são diferentes. Na aprendizagem cooperativa, há o trabalho em pequenos grupos, eles aprendem com eles, entre eles. Ali é a aprendizagem cooperativa. Isso é muito válido, principalmente hoje em dia que a gente trata a questão de protagonismo juvenil. E temos aqui, olha, está linkado o afastamento com os aspectos legais. Muitas vezes a própria lei permitia que esses alunos se afastassem, como é no caso aqui das dispensas. Então, você percebe como isso é interligado. E o nosso texto aqui, dificuldades relacionadas ao ensino de esportes. Essa dificuldade relacionada a esse ensino de esportes, podemos fazer alguns contrapontos primeiro. Ó. Tem o esporte da escola e o esporte na escola. Essas duas palavrinhas têm uma grande diferença. Na escola, o esporte na escola é simplesmente o esporte trago para dentro da escola, sem reflexão, algo mecânico. O esporte da escola é aquilo que a escola produz, com reflexão, com ensino, com aprendizagem, com troca de saberes. Não é somente trazer o esporte para a escola, mas é um esporte produzido pela escola, que é da escola. Por que existem essas dificuldades relacionadas ao ensino de esportes? Primeiro, material e estrutura. Falta de material é falta de estrutura. Dá dificuldade, porque muitos esportes é preciso. A gente não pode ficar sempre improvisando, que é uma prática recorrente do professor de educação física. Alguns professores acham que ensinar na sala é mais fácil. Realmente, muitas vezes por questão de indisciplina, que a gente já pode relacionar com o texto aqui de cima. E dificuldades para ensinar alguns conteúdos, que está linkado aqui, ó, no outro texto. Essa dificuldade para ensinar conteúdos faz com que a gente tenha dificuldade de ensinar alguns esportes. E outras práticas também poderiam entrar aqui. E aqui, ó, possibilidade de intervenção. Aulas contextualizadas. Temos também respeito às individualidades e a diversificação das práticas corporais. Isso aqui está linkado lá com o professor Rola-Bola. Ou seja, o professor Rola-Bola poderia intervir dessa maneira e vice-versa. Então, o que nós observamos aqui também, já para finalizar nossa aula, nossa apresentação aqui, eu coloquei tema complexo que não aceita respostas simples. E essa caixinha está ligada a todos os temas que nós trabalhamos. Cada tema desse aqui é um tema bem complexo, que depende da realidade de cada aluno, da personalidade de cada professor, de cada gestor, da vontade de cada município, de cada escola. Enfim, é algo complexo, mas nós já temos muita coisa produzida e esperamos que você estude, que a gente se fortaleça, nós nos unamos nessa luta por uma educação física melhor. E essa é a contribuição dessa disciplina para quem assistir isso aqui. Agradeço você que assistiu e que isso possa ajudar a cada um de nós. Certo? Um abração e muito obrigado por ter assistido.